Hoje eu quero fazer um review, até certo resumo, de um dos livros mais importantes para entender os dias de hoje, tá? A Era do Capital Improdutivo, Ladislau Dalbor, tá? É um brasileiro, o livro ele é muito bem escrito, ele é muito simples de entender, ele tem muito dado, ele tem muita informação, é um livro que tem que ser digerido, tá? Então, até vou usar como apoio aí uma série de anotações que eu fiz. Ele merece o tempo gasto com as anotações, ele merece que a gente releia as anotações, ele merece um vídeo, então, para a gente ter o acesso mais fácil, tá? O Dalbor, ele disponibiliza o PDF gratuitamente no site dele, ele disponibiliza aulas sobre o livro, então ele quer difundir a informação. O objetivo dele é que você tenha esse conhecimento. Se você quiser comprar o livro e dar dinheiro para ele, ótimo, mas se não quiser, vai lá, baixa o PDF, ele vai ficar feliz da vida só de você ler e você adquirir o conhecimento. Eu assisti no YouTube algumas palestras dele que eu recomendo, então uma personalidade, uma figura muito carismática, muito interessante, e eu acho que esse livro merece a recomendação e a leitura porque mudou meu modo de ver o mundo e o Brasil de hoje, inclusive. Então, pessoal, quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, já deixa aquele like maroto, ativa o sininho, se não está inscrito, se inscreve e vamos que tem muita filosofia, embora, né, agora a gente vai falar um pouco de economia, mas de uma maneira um tanto quanto filosófica, tá? O livro é de 2018 e ele já começa perguntando, será que Hitler era um psicopata? Ele não responde, ele diz que isso não é tão importante. Não é tão importante saber se Hitler era um psicopata. Hitler é um fenômeno, né? Hitler é uma pessoa, ele era mau, como várias pessoas são más aí no mundo. O que é importante é entender como grandes grupos econômicos o apoiaram, como mais de metade dos médicos alemães eram filiados ao Partido Nazista, tá? Não é só que eles apoiavam o nazista, eles eram filiados ao Partido Nazista. E a população elegeu e apoiou Hitler, pelo menos em certo ponto. Claro que existiu resistência, existiu muita resistência, muitas tentativas de matá-lo, mas de modo geral a gente tem estruturalmente um fenômeno que permitiu o nazismo e com viés econômico. Tem muita economia em torno da existência do nazismo. O Dalbor disse que ele escreve esse livro porque ele está indignado. Ele está indignado porque hoje 800 milhões de pessoas passam fome. Isso que o passar fome, né, o critério, a linha, é traçada bem lá embaixo. Claro, por hoje entendam-se de 2018, tá? Não atualizei nenhum dado, tá? Então, todos os dados que eu vou dizer aqui, ou o Dalbor são anteriores, o Dalbor explica que são anteriores, ou são dados que a gente tem que presumir, né? Nada depois de 2018, tá? O Dalbor é alguém que está muito preocupado com o bem-estar. Então ele comenta que quando ele ajudou a Ruth Cardoso na comunidade solidária, a esquerda disse que ele estava dormindo com o inimigo, e quando ele apoiou a política redistributiva do Lula, o chamaram de petista. Ele se coloca muito numa posição de alguém que quer enfim, existe o sistema capitalista, ele não sabe que ele não vai mudar o sistema, talvez até fosse legal mudar o sistema, mas ele não tem o objetivo de mudar o sistema porque ele, sei lá, ele sabe que não vai conseguir, e ele queria então pelo menos que a gente entendesse como funciona o capitalismo para que a gente pudesse melhorar, para que a gente pudesse ter esse mundo onde não existem 800 milhões de pessoas passando fome. E é um livro cheio de dados, né? Ele cita o World Wide Fund for Life, que tem uma pesquisa que diz que entre 1960 e 2010 a gente destruiu 52% da fauna terrestre, tá? E isso não está alheio, isso tem a ver com o modo econômico que a gente vê o mundo. Os efeitos climáticos dos gases de estufa já eram conhecidos desde 1859. Porém, a primeira discussão sobre o tema foi em 1972 e só em 2015 a conferência em Paris decidiu fazer algo a respeito. Então tem uma série de informações relevantes no livro que eu vou citar ao longo do review, né? Como, por exemplo, a de que 8 indivíduos são donos de mais de metade da riqueza mundial. Até mesmo o Banco Mundial tem uma pesquisa, um relatório, sei lá, chamado Voices of the Poor, que conclui que quem nasce pobre tende a morrer pobre e quem nasce rico tende a morrer rico, tá?
Então, a meritocracia ou até a ascensão social do capitalismo é muito mais propaganda do que realidade, do que fato, do que número, do que estatística. Que o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do planeta Terra. Que se um bilionário aplica $1 bilhão em um rendimento que vai render 5% ao ano, isso significa $137 mil por dia. É impossível gastar isso em consumo, então esse dinheiro, a maior parte desse dinheiro vai ser gerada para acumular mais riqueza ainda, né? Então, quanto mais alto você está na cadeia da riqueza, mais fácil é que você acumule riqueza. A maior parte das grandes fortunas do mundo não são de quem está produzindo algo, seja serviços, seja bens de consumo, seja produções intelectuais, tá? Tudo que a gente precisa, tudo que a gente preza, né? As pessoas que estão produzindo isso tudo não são as pessoas que estão detendo a maior parte das grandes fortunas, mas sim de pessoas que lidam com papéis financeiros, fluxo de informações ou intermediação de commodities. Quer dizer, o dinheiro fica com o intermediário. A gente pode chamar isso de financeirização dos nossos processos econômicos. E daí eu vou citar textualmente o Dalbor, da minha anotação, tá? A aplicação financeira rende mais do que o investimento produtivo. Página 33. Olha só, vale mais, quando a gente chega num mundo onde vale mais a pena você fazer aplicações financeiras bem-sucedidas, que não precisam nem ser tão bem-sucedidas, se você tem uma fortuna já acumulada, do que produzir produtos, a gente está chegando numa contradição um tanto complicada do capitalismo, tá? Vamos precisar de outros livros que já está ficando bem claro, assim, para quem estuda o assunto, de que a gente está chegando num patamar, assim, bastante duvidoso em termos de economia. Ele também dá uma provocada, né? Tem uma empresa chamada BlackRock. Essa empresa tem um faturamento de $14 trilhões, trilhões, e isso dá quase o PIB dos Estados Unidos. E com esse número, o Dalbor pergunta: foi realmente o Estado que se tornou um gigante sem controle? Página 55. Ele tem bastante escrito sobre as grandes corporações, né, sobre como elas estão sempre envolvidas em atividades ilegais, como existe aquilo que ele chama de diluição da responsabilidade, né? Se uma grande corporação comete um crime ambiental, uma grande fraude ou qualquer coisa que seja, a gente nunca acha o culpado, tá? Então, diluição da responsabilidade, né? Ninguém vai ser preso. Então, essa história, né, de defender bandido, defender ladrão, que a esquerda faz isso, né? Bom, na verdade é a direita, é o liberalismo, é o neoliberalismo, é o capitalismo, defendem as principais crimes históricos, os principais roubos, então, enfim, as principais fraudes, tá? É quem defende o atual sistema econômico. A mídia depende muito da publicidade dessas grandes corporações para sobreviver, de modo que a gente raramente vai ver críticas a ela. Ele dá até uma alfinetada, né? Criticar o governo é mais interessante. E daí existe toda essa polarização, né? A gente pensa que o mundo está do jeito que está unicamente por causa dos nossos políticos, quando existe um poder corporativo muito mais influente, muito mais poderoso e muito mais corrupto por trás. Então, além dessa desresponsabilização, essas corporações praticam lobbies, elas capturam o judiciário, né? O judiciário tem seu preço e eles têm muito dinheiro, então todo grande poder econômico é um grande poder jurídico, é um grande poder político, é um grande poder cultural, e isso Foucault já deixa mais do que claro. Existe inclusive um controle de informação, né? Ele vai citar Chomsky, um documentário de Chomsky, né, sobre a fabricação do consenso. O próprio consenso econômico é uma fabricação, tá? A economia tradicional, a economia ortodoxa é uma fabricação, é uma ideologia, já está falida, tá? Quando você vê um liberal falando com bastante propriedade uma série de coisas, isso não se sustenta na realidade, isso não se sustenta nos números, isso não se sustenta a uma análise crítica ao sistema. Mas claro, os famosos
think tanks, né, tanques de pensamentos, são muito eficientes em doutrinar as pessoas. Ele cita o Rupert Murdoch, né, o dono da Fox, que admitiu que ele foi um dos responsáveis pela eleição de Thatcher, né, talvez a pessoa mais neoliberal que já tenha existido, competindo aí com Ronald Reagan. Esse financiamento envolveu escutas telefônicas e envolve a Fox espalhando ódio de direita sem receber nenhuma reprimenda. Uma polarização social, para variar. A gente vive num país onde 97% dos domicílios têm televisão e, no entanto, as redes de televisão são dominadas por 4 famílias, tá? Então ele diz que liberdade de imprensa num país onde existem 4 redes televisivas é uma piada. E de fato é uma piada. Ele também aborda a oligopolização das publicações científicas no mundo. Até as publicações científicas no mundo existe um sistema para que elas sejam um oligopólio. Tem gente quebrando também, ele cita um pouco a tentativa de muitos pesquisadores de quebrar isso. Ele critica o conceito de confiança de mercado, que para ele não significa gerar melhores condições de produção, mas melhores condições de rentabilidade das aplicações financeiras, né? Então, pega o nome do livro, né? A Era do Capital Improdutivo, né? O objetivo são aplicações financeiras que geram dinheiro para aqueles que aplicam. O capitalismo produtivo está morrendo. Então, o que está no centro do raciocínio desse livro é o conceito de capitalismo rentista, tá? O capitalismo daqueles que têm renta, não renda, né? Renta é gerar dinheiro de maneira improdutiva. Ele vai dizer que os nossos recursos são capturados pela dívida pública, e não só no Brasil, né? No mundo inteiro. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma dívida de 15 trilhões de dólares, a dívida mundial é de 50 trilhões de dólares, sendo que o PIB mundial é de 80 trilhões de dólares. Ele vai entender a taxa Selic como a maior apropriação de recursos do Brasil e que serve de justificação ética ao combate à inflação, né? Então, lá na década de 90, Fernando Henrique, né? Aquela coisa toda, né? Vamos combater a inflação, tinha uma hiperinflação, eu lembro vagamente, mas quem viveu sabe que era terrível, né? Hiperinflação que, diga-se de passagem, também era culpa dos bancos, mas não vamos entrar nesse tema, né? Mas então, para acalmar os bancos, né? Vamos acabar com a hiperinflação e vamos colocar uma taxa Selic nas alturas para que os banqueiros e outros grupos rentistas possam lucrar absurdamente e ficarem então, né, mansinhos e não derrubarem os poderes que eles têm esse poder para isso. Em 1996, a taxa Selic oscilou entre 25% e 30% para uma inflação de 10%, ela chegando a bater 45% em 1999. A justificação política é a inflação, e ele vai dizer que a inflação depende de inúmeros outros fatores, então é mais uma tentativa de legitimar o ilegitimável. Quando em 2013 o governo Dilma tentou diminuir essa expropriação de recursos públicos através da taxa Selic, os banqueiros e rentistas ficaram indignados, partiram para a guerra. E o resto vocês já sabem. A ciência econômica atual ele vai chamar de junk economy, né? A própria comparação da economia de um país com o orçamento de uma dona de casa é uma piada, tá? Não tem nada a ver o orçamento de uma dona de casa com a economia de um país. Ele vai criticar os impostômetros, né? Então, mecanismos sofisticados para fazer o cidadão sentir que paga muito imposto, né? Sem entender que ele paga muito imposto mesmo, mas justamente para poder pagar os bancos. Na década de 90, então, né? O governo de direita, FHC, essas coisas, toda liberal e tudo mais, né? A carga tributária foi de 27% para 34%, justamente para pagar os juros da dívida, tá? Então, essa coisa de programas sociais levando o país à falência é tudo mitologia. Existem 4 motores da economia, ele tem um capítulo sobre cada motor da economia, eu não vou me adentrar nisso, né, com muita calma, porque senão o review fica muito grande, e também a ideia é que vocês leiam um livro, ou pelo menos assistam às aulas dele, enfim, né? Quais são os 4 motores da economia? Exportações, demandas das famílias, iniciativas empresariais e políticas públicas. Ele faz sim uma pequena defesa do governo Lula, né, os 2 governos Lula e do governo Dilma, que elevaram o poder de consumo da população através de uma redistribuição de renda que inclusive ele considera modesta, eu também considero, tá?
que partiu de uma certa elevação do salário mínimo também, uma inclusão produtiva, que isso por sua vez levou a crescimento econômico que permitiu financiar ainda mais políticas sociais, tá? Então ele chama isso de círculo virtuoso. Você estimula a população mais pobre, a população mais pobre produz, ela consome, essa produção, esse consumo gera riqueza que você pode estimular mais ainda. Então existe um círculo vicioso que incomoda muito, né, os liberais, infelizmente, incomoda toda a direita, mas enfim, é o que funciona economicamente. Ele traz bastante número, né? Ele fala das taxas de juro. Ele comenta como um crediário no Brasil, por exemplo, pode ter juros de 88,83%. Isso para ele é nada mais, nada menos que agiotagem. Então, os bancos são agiotas legalizados. Em comparação com a Europa, né? Porque a gente vê 88, será que é muito, será que é pouco, né? A Europa existe uma média de 13,3% de juros, tá? Então, é ridiculamente maior os nossos crediários e por isso a população está tão endividada. Eu vou ler aqui os números dos cartões de crédito, tá? Em 2018, os intermediários financeiros cobram 318,50% no cartão de crédito, 297,18% no cheque especial e 26,38% na compra de automóveis. Os empréstimos pessoais custam 64,22% nos bancos e 138,18% nas financeiras. Em comparação com a Europa, taxas de juros entre 1,5% e 3,5% ao ano. Eu não entendo muito de economia, tá? Eu estou trazendo os dados do Dalbor, eu estou trazendo toda a argumentação do Dalbor. Se tem aí alguma objeção, coloca aí também, porque eu quero aprender, mas a pesquisa dele é bastante séria e eu fiquei chocado a primeira vez que eu li, tá? Rentismo se tornou uma das fontes principais daquilo que precisa ser criticado no nosso país. Mais um número interessante, então, né, para quem não está convencido. Na Europa, o cheque especial e o rotativo são em torno de 6,5% ao ano. No Brasil, o cheque especial pode chegar a 320% ao ano e o rotativo a 485% ao ano. Eu confesso que eu tenho até dificuldade de acreditar que isso é verdade. A taxa do cartão de crédito é de 5% do valor da compra, isso é verdade, né? Tá todo mundo acostumado a ver os locais dando descontinho ali, que não pode, na verdade, né? Existe lei que proíbe, mas não levamos muito a sério, porque, né? 5% em cada comprinha, no final das contas é muito dinheiro, né, gente? E é claro que esses 5% são repassados no valor do produto, tá? Não é o comerciante que vai arcar com esse custo. Ele vai repassar no valor do produto e esses 5% diminui o poder de compra da população. Fomenta-se o crédito e não necessariamente o consumo, página 195. Ele inclusive pega esses 5% do crédito e esses 2,5% do débito e compara com a CPMF, que foi muito criticada, que foi entendida como um abuso de imposto, né, que é 0,38%. Eu não estou defendendo a CPMF, tá, gente? Estou só querendo colocar em perspectiva, né, para quem acha que o Estado é o grande vilão e que a gente tem que deixar tudo na mão das empresas privadas, porque a lógica do livre mercado, que nunca existiu, o livre mercado nunca existiu, mas enfim, a lógica do livre mercado vai resolver tudo. Ele também questiona algo que eu sempre me questionei, né? Por que não existe educação econômica nas escolas, tá? A não existência de educação econômica das escolas não é um vacilo ou algo que, né, a gente não sabia que precisava. É um projeto, né? É importante que a gente seja ignorante economicamente, senão esse sistema econômico não se sustentaria. Ele também fala bastante da evasão fiscal, que em 2016 foi de 9,1% do PIB, o que é equivalente a 570 bilhões de reais. Ele vai dizer que se essa sonegação não existisse, a arrecadação tributária poderia diminuir em 30% sem compromisso, né, com o dinheiro que está entrando, sem diminuir a quantidade de dinheiro que está entrando, ou seja, mantendo o nível de arrecadação. Ele cita o dado que a tributação sobre o patrimônio em 2011 rendeu 3,7% do PIB, e ele compara com de outros países, tá? Canadá, 10%, Japão, 10,3%, Coreia, 11,8%, Grã-Bretanha, 11,9%, Estados Unidos, 12,15%. Reparem vocês que não tem nenhum país socialista nessa lista citada.
Nós possuímos uma baixa alíquota sobre o imposto de renda, isenção de imposto sobre lucros e dividendos e inexistência de impostos sobre as fortunas. O que, nas palavras do Dalbor, é uma cultura de organização de lixos de privilégios. O que a gente tem são privilégios para os ricos. Quanto mais rico, mais privilégio. Não é à toa que em 1997 passou uma lei que permite que grandes corporações financiem campanhas eleitorais. Claro que quem financia a campanha eleitoral vai receber em troca muito mais. Em 2002, quando o Lula assume, ele vai ler uma carta aos brasileiros dizendo que ele se compromete a manter o sistema econômico como está. Tá? O Dalbor vai dizer que essa carta aos brasileiros poderia receber o nome de carta aos banqueiros. Ele chama o ano de 2003 ao ano de 2013 de década dourada, tá? Que foi então essa implementação de políticas progressistas que deram muito certo e que é uma farsa dizer que elas quebraram a economia do país. Entre 2010 e 2013 o Brasil teve superávit, e em 2014 ele teve um déficit pequeno, e em 2015 um déficit moderado. Quando as denúncias começaram, né, em 2013 sobre a gastança do país no governo Dilma, a gente tinha um superávit de 75 bilhões, então ele vai dizer que o governo não quebrou as finanças públicas, embora tivesse assumido com uma taxa Selic muito alta e com uma pressão para manter ela do jeito que estava. Então ele vai fazer umas provocações, né? Em 2016, o governo transferiu 318 bilhões, aquilo que ele chama de bolsa banqueiro, de maneira irônica, né? Em 2017 foram 341 trilhões. E para a gente ter uma noção comparativa, Bolsa Família, que tirou milhões de pessoas da miséria, foi da ordem de 30 bilhões. Quer dizer, 10 vezes menos, até mais, né? Sendo que o Bolsa Família, né, existe uma pesquisa que mostra que para cada real investido, ele retorna mais que R$1, quase R$2 em termos de economia. O princípio básico que ele propõe é que o recurso financeiro tem que ser produtivo, tem que gerar produção. O custo financeiro deve ser menor do que o custo de produtividade, para permitir então que, né, as empresas produtivas consigam não ir à falência por causa de juros altíssimos, tá? Ele vai dizer que qualquer coisa diferente disso é parasitismo econômico. Então, na verdade, esse livro é uma denúncia ao parasitismo econômico, ao rentismo e à era do capital improdutivo. Eu espero que tenha servido para vocês, né? Claro que eu vou trazer outros livros também para a gente ter uma noção do que está acontecendo hoje, uma tarefa bastante Foucaultiana, mas espero que tenham gostado e é isso. Boa noite.